Iniciou a gravação já? Agora foi. Pessoal, boa tarde. A gente vai começar com mais uma apresentação do Jornal Club, do CPGF da UERJ. Hoje quem vai apresentar é o Roberto Freitas, que foi meu colega de graduação, fez graduação na UERJ, e agora está fazendo mestrado no CBPF. Antes da apresentação dele começar, quem puder dar um ok e confirmar a gravação no chat. Opa, eu também tenho que fazer isso, né? Não, você acho que não precisa, mas não, achei que tinha que apertar alguma coisa. A gente parte do pressuposto que você já aceitou fazer. Então, eu não tô sabendo disso, né? Roberto, fica à vontade. Oi, Fumão, onde é que dá o ok aqui, antes de começar? Ok é no chat, Fernando. Ah, tá. Então, Roberto, fica à vontade, pode começar. Tá. Primeira coisa, eu fiz também a UERJ, né? Só que quando eu fiz a minha iniciação científica, eu fiz iniciação lá no CBPF com o professor Fernando Stavalli, que é o líder desse grupo de fenômenos de superfície e interfaces. E esse aqui é o artigo que veio da minha IC. Na minha IC eu fiz espectroscopia Raman em filmes ultrafinos de ZNO, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. E aqui foi o trabalho conjunto do grupo que culminou nessa apresentação, nesse artigo, no caso. Bom, deixa eu passar aqui. Tá. Aqui tem um pequeno sumário, que eu vou falar um pouquinho sobre a importância, né, de ciências de superfície, por que estudar ciências de superfície. E do 2 em diante, eu vou falar mais sobre o artigo, e eu acho ele um artigo interessante para introduzir a ciência de superfície, porque ele faz um conjunto de bastantes processos físicos que ocorrem com superfícies e os procedimentos experimentais que a gente tem que usar, né, as técnicas referentes a superfícies também. Então, para começar, assim, por definição, esse ramo da física, né, não da física, ciências no geral, porque inclui física, química, biologia, dependendo da superfície que você está analisando. Então, a ciência de superfície ela tem como o principal objetivo estudar o arranjo atômico e composição química das superfícies dos sólidos. E isso visa determinar as propriedades físicas e químicas, como mecânicas, elétricas, vibracionais, entre outras. E essa área ela tem um grande desenvolvimento na área de pesquisa, é uma área de pesquisa em grande desenvolvimento por conta de 2 fatores. Primeiro é o fator acadêmico, visto que uma superfície, por si só, ela é um defeito no estado sólido. Então, aqui, nesse slide, se a gente tem um sólido qualquer, finge que ele é infinito para todos os lados, e a gente corta ele aqui, nessa direção, ou quebra também, a gente vai gerar uma superfície, que, no caso, vai ser um defeito. E ao criar uma superfície, o que a gente está fazendo é quebrando a periodicidade em alguma das direções desse sólido. Então, a gente faz com que os átomos próximos à superfície eles estejam sujeitos a influências de outras forças, que são forças diferentes daquelas que atuam no volume do cristal, né? E só uma coisa que eu vou falar muito a palavra bulk. Quando eu falo isso, eu estou me referindo a um cristal volumétrico desse tipo aqui. E também, apesar dessa motivação acadêmica, deixa eu passar aqui. Ó, aqui a gente tem o sólido cortado, né? A gente tem a superfície, e agora ela está em contato com o meio. Apesar dessa área acadêmica também, a gente tem muitas coisas tecnológicas acontecendo nessa área, que são dependentes de processos que dependem da natureza e também de como é formada aquela superfície. Então, a gente tem corrosão, oxidação, catálise, tudo isso está relacionado a processos de superfícies. Aqui, quando a gente cria, né, uma superfície, essas forças modificadas que vão estar atuando nela, elas vão ser diferentes das forças no interior do cristal. No interior do cristal é tudo muito bonito, porque se a gente está analisando esse átomo, ele está sofrendo forças dos átomos vizinhos e só. Agora, quando a gente está numa superfície, ela está sofrendo força dos átomos que estão abaixo dela e também do meio. E essa quebra, né,
de estado sólido para a superfície, não vai influenciar somente no arranjo dos átomos que estão nela, mas também nas propriedades eletrônicas e vibracionais desse material, porque elas dependem da periodicidade tridimensional do potencial interno do sólido. Então aqui eu estou quebrando modificando, né, todas as propriedades eletrônicas e vibracionais. Então, para isso, foram criados diversas técnicas e equipamentos para analisar as superfícies, só que uma só técnica nunca é suficiente, né? Então, para a gente ter uma caracterização completa de qualquer superfície, a gente precisa acrescentar muitas técnicas, e não são técnicas baratas. E também é uma coisa bastante difícil você conseguir os dados e também interpretar esses dados de maneira correta, além de você mexer corretamente na instrumentação. Então, aqui eu botei essa frase do Pauli, onde ele diz que Deus fez o bulk, né, que é aquele material, o sólido, que é mais fácil de estudar, e o diabo foi lá e fez a superfície, porque realmente, por experiência própria, é uma parada bem difícil de você estudar. Aqui está o artigo, que é Crescimento e Espectroscopia Raman em Filmes Ultrafinos de Óxido de Zinco. Isso aqui, entre parênteses, é a orientação desse óxido de zinco sobre prata e também a orientação da prata, 001. É legal esse artigo também, porque a primeira autora aqui é a Ludiane Lima, e ela fez mestrado e doutorado também na UERJ, e hoje ela colabora lá com o Fernando Stavale. E eu achei esse artigo interessante por reunir bastante das técnicas que a gente usa, e também por causa da física associada a ele. O principal objetivo aqui foi crescer um filme. Quando eu falo filme, eu estou falando de uma camada muito, muito fina, de micrômetros a nanômetros de óxido de zinco. E a gente cresceu esse filme sobre a prata e fez a comparação vibracional, que é a partir da espectroscopia Raman, desse filme com um cristal de ZNO bulk, que é aquele volumétrico. Para poder ver como é que essa espessura, a diminuição da espessura, vai afetar nos modos vibracionais desse material. Primeira coisa, por que o óxido de zinco? Primeiro, porque ele tem aplicações em vários campos, particularmente em catalisadores para síntese de metanol e também dispositivos optoeletrônicos de baixo custo. Então, ele é um material muito interessante. E ele possui superfícies polares. Essas superfícies aqui, ó, 0001, e lá embaixo a 000-1, são superfícies polares desse material. E aqui, para cada superfície, dependendo da sua terminação, a gente pode ter propriedades funcionais diferentes. Então, o ZNO, ele tem esse formato aqui, que é hexagonal, que a gente chama de... Essa rede cristalina, desculpa, hexagonal, que a gente chama de wurtzita, e ela é caracterizada pela alternância dos átomos de zinco e de oxigênio. Então, se aqui começa com zinco, abaixo vai ter oxigênio, depois zinco, oxigênio e assim por diante. Aqui tem um exemplo de óxido de zinco cristalizado, né, encontrado na natureza. Esse aqui é um site de mineralogia. E aqui vem os procedimentos experimentais. Primeiro, tem o crescimento do filme, mas ele vai ser o último que eu vou falar, porque eu já vou aproveitar falando todo o setup experimental. Essas espectroscopias aqui, que é XPS e UPS, o LID, que é difração de elétrons, e espectroscopia Raman. Primeiro, esse número 2 aqui, ele serve para a gente fazer uma caracterização química, para a gente realmente ver, né, se tem ZNO em cima da prata, que a gente quis fazer, ou não, ou se está sujo, um carbono, qualquer coisa desse tipo. O LID, a gente vai ver a estrutura desse óxido de zinco que foi crescido, e da espectroscopia Raman, análise vibracional. Aqui está o XPS e o PS, né? O nome vem de X-Ray Photoelectron Spectroscopy, aí um usa raio-X e o UPS usa raios UV, e a física por trás dessa técnica está no efeito fotoelétrico. A amostra ela vai ser exposta a um feixe de luz UV ou raio-X. A energia transportada pelo fóton incidente, ela vai ser absorvida pelo átomo-alvo, né? E vai levar ele a um estado excitado. E quando ele for relaxado,
vai ter a emissão de um fotoelétron. Esse átomo ele vai ser ionizado. E esse fotoelétron ele vai ser proveniente de camadas eletrônicas mais internas, no caso de raio-x, e mais externas, a camada de valência, no caso de raios UV, por conta da energia de cada um. Se eu não me engano, os fotoelétrons para o XPS, eles têm energia na faixa de 100 a 1.400 eletronvolts, e de 10 a 45 a 50 eletronvolts para o UPS. Talvez eu fale alguma besteira aqui, porque essa parte do trabalho não foi a parte que eu participei. Isso aqui eu sei por conta das reuniões em grupo e tudo mais. E essa técnica aqui, ela é uma técnica de superfície, por conta da energia, né, aplicada. Então, essa técnica, como a gente pode ver aqui, ó, ela chega até 10 nanômetros, mais ou menos, na superfície. Aqui a gente tem um exemplo de espectro de XPS. Aqui é um cobre. E a gente consegue ver, ó, os fotoelétrons, as camadas 2S, aqui temos as 2Ps do cobre, a gente tem aqui 3S, 3P, aqui já é mais próximo da camada de valência. Aqui é a energia de ligação de cada um deles, que é calculada dessa equação aqui. E a gente tem que, essa energia de ligação, ela cresce da direita para a esquerda. Então, quanto mais à direita, a energia de ligação é menor, e aqui a gente já precisa do UPS para conseguir enxergar alguma coisa. Então, esse aqui é o procedimento para a gente conseguir fazer uma análise química do material. Aqui, a gente tem a análise estrutural. Isso aqui é o LEED, ele significa Low Energy Electron Diffraction. É uma difração de elétrons. E a gente tem um feixe monoenergético de elétrons, com uma energia que vai de 20 a 200 eletronvolts. Esse aqui é o modelo de como ele acontece. A gente tem um canhão de elétrons. Esses elétrons eles vão ser disparados no cristal, que vai ser analisado. E os elétrons retroespalhados, aqueles de mesma energia dos elétrons incidentes, eles vão bater nessas grades aqui, que é uma tela de fósforo, se eu não me engano. E a gente vai obter padrões desse tipo aqui, com interferências destrutiva e construtiva. E a gente consegue, de fato, ver a estrutura da superfície. Eu peguei esse exemplo aqui, que é um cristal de óxido de zinco limpo, e a gente pode ver, ó, exatamente, quando a gente aponta esse canhão de elétrons para o ZNO na direção 0001, a gente vê exatamente aquela parte hexagonal. Aqui, essa direção 1, 0, menos 1 e 0, a gente está vendo uma lateral. Então, a gente vê aqui, ó, que ela é retangular. E aqui é 0, 0, 0, menos 1, a gente vê um outro hexágono. Bom, aqui já é a parte que eu participei de fato, que é a espectroscopia Raman. Esse é um espalhamento inelástico, e o espalhamento inelástico ele pode ser explicado através de um momento de dipolo induzido que surge da interação de um campo elétrico externo, que no caso aqui a gente usa um laser, com a nuvem eletrônica do material a ser estudado, ou seja, com os orbitais dele. Então a gente vai ter aqui esse momento de dipolo P, aonde ele vai ser igual a alfa, e aqui o campo elétrico da luz incidente. Esse alfa, ele vai ser a polarizabilidade do material. Todo material tem a sua polarizabilidade, e ela é a facilidade com que a nuvem eletrônica dessa molécula, das moléculas desse material, tem de se polarizar quando interage com a radiação eletromagnética. E como isso tudo acontece aqui em pequenas oscilações, a gente pode expandir tudo isso numa série de Taylor, e a gente vai ter essas três componentes, que são o espalhamento elástico Rayleigh e os dois espalhamentos que compõem o espalhamento Raman, Stokes e anti-Stokes. Ou seja, aqui a gente tem o primeiro termo, ó, eu botei esses gráficos aqui, eles são referentes a cada termo, respectivamente. O primeiro termo, a gente tem o espalhamento Rayleigh, ele é elástico, então a energia da luz incidente ela vai ser igual à energia da luz espalhada. Esse átomo ele vai ser excitado, a molécula vai ser excitada a um nível de energia que a gente chama de virtual. Ele dura muito pouco tempo e ele é um nível intermediário. E ela vai relaxar sem perda de energia nenhuma. Já para os seguintes, Stokes e anti-Stokes, a gente tem que a luz incidente ela encontra a molécula num estado não excitado,
ela vai para um nível virtual e relaxa, voltando para um estado mais excitado. Então, ela vai ter uma energia de espalhamento menor do que a energia incidente. E a gente também tem o anti-Stokes, que é a mesma coisa que acontece aqui, só que no princípio a molécula ela já está excitada. Então, ela vai para um nível virtual e volta para um estado fundamental com a energia espalhada maior do que a incidente. Aqui tem a mesma coisa, só que como comprimento de onda, então a gente tem o espalhamento Rayleigh com comprimento de onda igual, anti-Stokes com comprimento de onda menor do que a da luz incidente, e Stokes com comprimento de onda maior. E a gente vai estar interessado exatamente nesses dois espalhamentos, anti-Stokes e Stokes. Aqui está essa parafernália toda, é onde acontece as análises de XPS e de LEED. Isso aqui é uma câmara de vácuo, e não é qualquer vácuo, é ultra alto vácuo, são pressões caracterizadas por pressões menores do que 1 × 10 a menos 9 milibar. E isso é usado não só para preparar as superfícies, mas para manter elas limpas, porque se a gente tiver qualquer contato com oxigênio, qualquer coisa do tipo, no caso, se ela estiver fora do ultra alto vácuo, essa superfície com certeza ela vai ser contaminada de algum jeito, vai aparecer carbono em cima dela, porque tudo tem carbono, e a gente aprende isso da maneira mais difícil, que é sujando tudo. Então aqui a gente tem uma câmara de preparação, onde a gente coloca aquele cristal de prata, que foi usado como substrato, e aqui também tem um canhão. Esse canhão, ele tem zinco dentro, que a gente chama de evaporadora. Esse zinco ele vai ser esquentado, o canhão esquenta e ele vai liberar o zinco vai evaporar para dentro da câmara. E essa câmara ela vai estar numa pressão de 5 × 10 a menos 6 milibar de O2. Então, o zinco vai interagir com o oxigênio e ele vai se depositar no substrato e também nas paredes da câmara. Isso. Então, depois disso, aqui acontece o LEED, tem um canhão de elétrons em algum lugar aqui, que vai incidir os elétrons na amostra e a gente vai conseguir ver aquele padrão LEED nessa tela. E aqui acontece toda a análise do XPS. Tem um canhão de raio-x e de luz UV aqui. E para transportar isso aqui também é bem difícil, porque tem que ser tudo manual, tem umas garrinhas que vão de um lado para o outro, e a amostra tem grandes chances de cair aqui, e se cair você tem que tirar todo o ultra alto vácuo, deixar a pressão ambiente, e aí tirar a amostra, depois tem que fechar tudo, colocar o ultra alto vácuo, e aí demora 1 dia, 2 dias para voltar tudo ao estado original. E para esse trabalho, a pressão base aqui, em todas as câmaras, foram de aproximadamente 5 × 10 a menos 10 milibar. E aqui está o espectroscópio, o espectrômetro, né, usado. Eu aprendi que é espectroscópio, espectrômetro é só essa parte. Mas ele é diferente dos espectrômetros que a gente vê usualmente nas universidades, empresas, porque eles já são comprados, fechados, né? Então, isso é um pouco limitante, porque você não pode trocar a fonte de luz e, dependendo do tamanho dele, você não pode colocar certas amostras. Já esse nosso aqui, ele foi montado, foi comprado cada um desses equipamentos aqui para montar um espectrômetro em cima de uma mesa, uma mesa bem grande. Eu não participei da montagem, quem participou foi uma aluna da UERJ também, que é a Aline, ela fazia IC antes de mim. E aqui a gente tem todos os aparatos. Tem um conjunto de espelhos e íris para poder fazer com que a luz siga o seu caminho óptico corretamente e também não chegue muita luz na amostra e nem volte muita luz para o laser, porque isso é prejudicial. Aqui a gente tem um laser azul, de comprimento de onda de 488 nanômetros. E aqui vai ficar a nossa amostra. Esse laser ele vai percorrer esse caminho aqui, aqui é uma beam splitter, que é um semi-espelho. Parte da luz vai passar direto e parte da luz vai ser refletida até a amostra, que essa luz vai ser coletada, né, por uma lente objetiva e vai ser focalizada na amostra bem pontualmente, acho que com um diâmetro de poucos micrômetros.
Aqui vai acontecer todo aquele processo do momento de dipolo que eu falei, e a luz espalhada vai voltar aqui, passar pelo semi-espelho de novo, e ir até essa câmara, que é onde está a CCD. Bom, qual é o problema? Quando a luz é espalhada, a gente tem aqueles 3 efeitos acontecendo, Rayleigh e os 2 que compõem o espalhamento Raman. Só que o negócio é que o espalhamento Rayleigh, ele tem uma intensidade muito maior. A cada 10 a sexta, 10 a oitava fótons é espalhado inelasticamente. O resto é tudo espalhado elasticamente. Então, a gente tem um filtro aqui de grande importância que ele vai eliminar todos os comprimentos de onda que são iguais a 488 nanômetros, ou seja, que são iguais ao da luz incidente aqui, e também comprimentos de onda menores do que 488 nanômetros. Então, a gente aqui só vai ter o espalhamento Stokes passando. Acho que aqui eu falei tudo. Aqui está a amostra, as 2 amostras utilizadas. Eu não tinha foto, então eu fiz um desenho, mas não é realmente assim, mas se a gente for pensar de maneira assim, bem bruta, tá bom. Mas a gente tem aqui um monocristal de zinco, ele é bem pequenininho, tem alguns milímetros, e ele foi comprado de alguma empresa que agora eu não me lembro o nome, e ele já é bem orientado, né? Ele já veio com essas orientações marcadas, a 0001, que foi a que a gente estudou, e ele tem essa outra aqui. Essa outra a gente utilizou, acho que só para minha monografia, para mostrar algumas coisas de polarização da luz, que eu não falei, mas a gente tem polarizadores, que polarizam a luz incidente e a luz espalhada, porque o que a gente vai ver lá, os picos, né, porque é um espectro, que a gente vai ver, eles são dependentes da polarização da luz e também da simetria dos cristais que a gente vai analisar. Mas para isso a gente precisa de muita teoria de grupos para poder mostrar direitinho, e eu não botei nada disso aqui. Bom, aqui está a caracterização química e a estrutural, que são... Aqui é os... XPS e o PS aqui, e tem o lead mais à frente. Nessa figura 1, a gente pode ver aqui em preto, foi feito o XPS da prata, aquele substrato de prata que a gente usou, limpa. Então, todos esses picos que a gente vê aqui, eles são referentes à prata, aqui, ó, a prata 3P, 3D. Depois de depositar, foi depositado o filme, a gente já vê que surgiram os picos de zinco, e a gente vê que os de prata eles perdem intensidade. Por quê? Porque, de fato, tem alguma coisa acima da prata, que seria o filme de óxido de zinco, e a gente tem também aqui o oxigênio. Esse em vermelho é assim que depositou o filme, e em azul é depois de um tratamento térmico, para o filme ficar melhor, mais bem orientado e de melhor qualidade. Então, a gente tem aqui também, nas figuras 1B e 1C, para mostrar que realmente isso aqui é zinco, a gente tem os picos referentes ao zinco, e a gente tem os picos referentes ao oxigênio. Isso aqui é característico de cada material. Se for o zinco, ele sempre vai ter esses picos, o oxigênio sempre vai ter os picos referentes a ele também. E nessa imagem C, a gente consegue ver uma coisa interessante, que cerca de 6% da contribuição para o oxigênio 1S vem de uma ligação de zinco e OH. Mas aí você pensa, não é ultraalto vácuo, a gente só não colocou oxigênio lá e zinco? Sim, mas só que, como nenhum experimento é perfeito, vai ter grupos hidroxilas residuais na câmara, sempre. E isso aqui é curioso porque a gente tem que o zinco ele vai interagir com esses grupos hidroxila, e já dá para a gente meio que uma confirmação de que a gente está formando aqui a gente não sabe a superfície que a gente está crescendo, mas isso dá para a gente que possivelmente é uma superfície polar. E no zinco, óxido de zinco, as superfícies polares são aquelas basais, hexagonais. Então a gente já tem a noção de que pode ser uma superfície polar aqui, porque essa ligação
ela acontece como um meio de restabelecer a neutralidade elétrica da superfície. Então, mais o que a gente tem aqui? A gente tem esses dois espectros aqui, D e E, que são os espectros UPS. A gente já está nessa parte aqui, ó. E qual é o problema aqui? Que os espectros do zinco, do oxigênio 2P e do zinco 4SP, eles estão sobrepostos pelo da prata. Essa em preto é a prata limpa e em azul é o filme sobre a prata. E aí eu não fiz essas análises, mas eu acreditei. Aqui nesse em azul, ó, esse ombrinho em azul bem pequenininho, eles são referentes ao zinco e ao oxigênio. Então, de fato, fazendo todas as análises de XPS e de UPS, foi visto que cresceu um filme de óxido de zinco que acredita-se ser na direção 0001. Bom, como é que a gente vai confirmar isso? Com o LEED. Fazendo o LEED, eu não tenho aquela opção de caneta, porque esse PowerPoint aqui já está ultrapassado. Mas, se a gente olhar para o LEED, a gente consegue ver bem fraquinho um padrão quadrado aqui, que é da prata. A prata, ela tem uma superfície quadrada. E a gente consegue ver também esses outros pontos, ó, quase um círculo. Mas se a gente ligar eles direitinho, fazer aquela brincadeirinha de ligar pontinho, a gente vai ver que existem dois hexágonos aqui. Então, o filme crescido, ele teve dois domínios diferentes. Ele cresceu parte dele em uma direção com um ângulo e parte dele com outro. A gente pode ver aqui, ó, uma simulação desses padrões. Esse negócio branco aqui que atrapalha a visualização é o canhão de elétron, não tem como tirar ele daqui. Então a gente faz uma simulação. E aqui está mais ou menos como é que o filme se acomodou sobre a prata. Então a gente pode ver aqui, ó, por essa imagem azul e por essa aqui, que um domínio está rodado com relação ao outro. Se eu não me engano, 30 graus. E aqui a gente tem uma imagem lateral também de como foi crescido o filme sobre a prata. Acho que aqui é tudo isso. Tá. Esse slide aqui, tá meio errado, porque aqui eu não vou falar muito de polarização, mas é interessante falar que, de acordo com a polarização, a gente tem uma regra de seleção do que a gente vai ver no espectro. O que a gente vê são modos vibracionais, são os fônons daquele material, quando a gente excita eles com luz. E existe uma regra de seleção, que é lá daquela equação do momento de dipolo, que tem uma derivada que ela, dependendo da direção de polarização, ela vai ser igual a zero. Então, aquele respectivo modo ele não vai aparecer. E para o óxido de zinco, a gente tem esses 6 modos aqui. Aonde os modos E2, eles são duplamente degenerados, então a gente vai ter um E2-1 e E2-2, ou como a gente chama, para não ficar muito confuso, E2 low e E2 high, que são referentes às intensidades dele, um tem intensidade menor e o outro maior. Esses são modos não polares, então, independente da polarização da luz, eles vão permanecer ali sempre com a mesma intensidade. Sempre não, mas pelo menos no plano basal, sim. A gente tem também os modos que são muito importantes nesse trabalho, só saiu por causa deles, que são modos que são dominados aqui, a gente pode ver as setinhas mais escuras, eles são dominados pelos átomos de oxigênio, os movimentos, a vibração dele, e eles vão se mover para dentro e para fora daquele plano 0001. De maneira que o deslocamento dessas subredes de zinco e de oxigênio, elas vão resultar numa polarização da rede. Então, se a gente muda a polarização da luz, a gente vai ver que esses espectros eles podem sumir completamente ou ganhar uma intensidade muito maior. E aqui, como um resultado, eles vão ser divididos em LO e TO, que são longitudinais ópticos e transversais ópticos.
esses longitudinais ópticos e transversais ópticos, eles vão servir como uma força restauradora adicional para a oscilação dos átomos. Bom, aqui a gente tem o espectro, esse aqui eu tirei do meu trabalho de monografia, porque a gente consegue ver a parte da polarização, né? A gente tem aqui picos com processos com simetrias A1 e simetrias E1 e E2. Então, a gente vê que realmente, ó, em certa polarização, eles desaparecem completamente, enquanto o E2 low e o E2 high, eles permanecem aqui, imponentes, sempre. E a gente tem um problema, entre aspas, porque lá da regra de seleção, se a gente faz as contas, toda a teoria, a gente vê que esse modo ele é um modo proibido, esse E1 LO. Não deveria aparecer nenhum pico dele, mas ele aparece, e ele aparece em todos. Isso acontece por conta de efeitos de deformação da rede. Então, esse efeito de deformação aqui, isso aqui é sobre o bulk de ZNO, tá? Isso aqui é o material volumétrico. E a gente vê esses potenciais de deformação que vão ser dados graças à modulação do potencial periódico do cristal com relação ao deslocamento dos fónons. E também existe esse efeito Froelich, que tem a ver com o campo magnético gerado pelos modos longitudinais ópticos. E aí ele acaba aparecendo. É um modo proibido, mas que está presente quase sempre. Aqui também eu tenho algumas coisas interessantes que são os modos de segunda ordem. Porque, de acordo com essa regra de seleção, a gente tem 5. 5 não, 7, né? Porque aqui são 2. Para aparecer. Sendo que... Não, 6. Fiz a conta errada. Sendo que a gente vê que existem muitos outros aqui. Então, eles são modos vibracionais de segunda ordem. Que eles são combinações dos modos de primeira ordem ou múltiplos também. Onde a gente vai ter, então, por exemplo, esse aqui que é bem evidente, ele é o E2 high menos o E2 low, a intensidade deles. Então, a intensidade dele vai ser dada por E2 high e E2 low. Esse é um modo de combinação. E a gente tem essa região aqui, ó, que a gente tem a banda chamada de banda LO, que são vários processos envolvendo modos vibracionais longitudinais ópticos, e ela é muito interessante para esse trabalho, porque vai ser nela que a gente vai conseguir tirar as conclusões. Aqui é só um zoom dessa parte para a gente ver melhor os picos. Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa aqui. Não. Tá. E aqui, finalmente, é o trabalho, a caracterização vibracional do trabalho. Toda essa parte de caracterização foi feita pela Ludiane. Eu ajudei com as medidas, mas é tudo graças a ela. Primeiro, a gente tem aqui ó, o mesmo cristal que eu mostrei, de zinco, a face 0001. A gente tem aqui o espectro Raman da prata limpa, limpa que eu digo não 100% limpa, mas oxidada. Então a gente vê que ela tem esse pico característico aqui, e esse aqui pouco intenso. Essa prata foi lá para a câmara de vácuo, aí foi feito todo aquele tratamento, o crescimento do filme e tal. Ela saiu da câmara de vácuo e foi para o Raman, que o Raman não fica em vácuo, né? E aqui a gente pode ver que apareceu esse pico. E se a gente compara aqui, ó, mais de perto, a gente tem aqui esse pico aqui enorme e esse aqui, eles são sobre o ZNO. Então a gente tem aqui que houve um aumento significativo, né, na intensidade de alguns desses modos vibracionais, e todos eles correspondem àquela banda longitudinal óptica. E esses modos, eles parecem ser bem relevantes em diversos estudos de filmes de óxido de zinco, por conta da sensitividade que eles têm a mudanças nas propriedades eletrônicas do filme. Então, isso quer dizer que, com a diminuição da espessura desse filme, houve uma mudança na propriedade eletrônica. E
esse efeito ele pode ser conectado a um fator, que pode ser também a escolha do nosso laser, que ele teve comprimento de onda de 488 nanômetros, e ele tem uma energia de 2,4 eletronvolts, e essa energia ela se aproxima do band gap, da lacuna de energia, né, do óxido de zinco filme. Eu não tenho o valor aqui, mas foi o meu orientador mesmo, ele fez um filme de óxido de zinco, só que sobre ouro, e ele viu isso, ele viu que o band gap do óxido de zinco ele diminui de acordo com a espessura. Então, provavelmente, o comprimento, a energia do laser e a lacuna de energia do material, elas estão próximas. Então, a gente tem aqui um efeito que é chamado de pré-ressonante. E esse efeito, ele aumenta a intensidade dessa banda LO. Os modos vibracionais longitudinais ópticos, eles são os mais sensíveis a esse efeito. E também a gente tem que a modificação dessa estrutura eletrônica e também do valor de band gap, quando comparados com o bulk, vão ocorrer, como eu falei, graças à baixa dimensionalidade desse sistema e também por conta de transferências de cargas entre o substrato e o filme e defeitos que ocorrem durante a deposição. Isso acontece sempre. Não tem como a gente fugir. Mas aqui também tem uma resposta, por que usar esse substrato? Por conta disso, substrato metálico foi utilizado porque ele causa um enhancement, né, nesses picos Raman para filmes finos, até porque o Raman não é uma técnica de superfície, ele está longe disso, mas a gente consegue ver algumas superfícies, então a gente usa a prata exatamente para conseguir ter um aumento, né, de intensidade dos modos vibracionais. E por conta disso, a gente relaciona, então, esse efeito que a gente viu com o efeito pré-ressonante, do Raman pré-ressonante, e também por conta da dimensionalidade do sistema. Então, aqui a gente tirou algumas conclusões, que foram, a gente realmente conseguiu ver mudanças significativas das propriedades vibracionais, quando comparado com o óxido de zinco bulk. Esses resultados, eles mostram propriedades únicas dos filmes. Esse filme, apesar de ser trabalhado, ele não tem muita literatura sobre as propriedades vibracionais. Então, o que a gente está vendo aqui é relativamente novo. E isso oferece também uma nova abordagem para obter mais conhecimento sobre as propriedades físicas desse filme, sobre algum metal. E aí fica tipo em aberto. Se a gente muda o comprimento de onda do laser, o que vai mudar nesse sistema? Se a gente faz, eu esqueci de falar, mas a espessura desse filme é de 2,5 nanômetros, então ele é bem fino. Se a gente faz agora tipo um filme mais grosso, ou um filme mais fino, o que vai mudar também? Tem todas essas discussões que, infelizmente, como eu entrei no mestrado, infelizmente não, né? Mas o meu projeto de mestrado mudou, então eu não vou saber responder essas coisas, porque eu não vou conseguir fazer esses experimentos. Mas então isso abre portas para experimentos futuros, ou do nosso grupo, ou de outros grupos, sobre as propriedades do óxido de zinco. E é isso. Valeu, Roberto. Eu falei muito, cara. Fiquei com medo. Não, tá no tempo. Parabéns pela apresentação, né? Primeiramente. E agora a gente vai abrir para as... Alô? Alô? Vocês estão ouvindo? Tô. Eu acho que foi o Rui que caiu. Não, acho que foi o João. Bigode? O João, desculpe. Eu vou substituir ele então aqui. Alguém tem alguma pergunta pro Roberto? Na verdade, se ninguém tiver, eu gostaria de fazer uma pergunta, uma curiosidade, porque não é minha área e eu não entendo basicamente quase nada disso, mas é uma curiosidade. Você podia voltar naquele plot lá que você coloca a prata, depois que você deposita e você fala do tratamento térmico? Sim. Esse daí. Uma coisa só.
isso aqui eu não fiz, tá? Então, assim, talvez eu não saiba responder a sua pergunta, mas vamos tentar. Não, tudo bem. A gente tá falando de uma camada de, você falou 2,5 nanômetros. É bem pequeno. E a quantidade de prata que a gente tem é bem pequeno. Mas porque logo que é feita a deposição aqui em vermelho, ela sobrepõe aos picos da prata. Assim, se eu não estiver enganado, parece que a prata perde um pouco da intensidade, né? Da caracterização do que define ela. E logo que é feito o tratamento térmico aqui, dá para a gente notar que realmente ela volta a aparecer. Eu não sei se minha pergunta está sendo estúpida nesse sentido. Não. Mas por que isso assim exatamente acontece? Então, essa prata aqui, ó, você vê que ela perde a intensidade porque a gente está caracterizando a superfície da prata, né? Tem que lembrar que é sempre a superfície. Se a gente está caracterizando a prata, quando a gente deposita alguma coisa sobre essa superfície, é sensato se pensar que a intensidade dos picos da prata vão diminuir, porque agora a prata está abaixo dessa superfície de óxido de zinco. E esse tratamento térmico, a gente chama de também recozimento, porque a gente aquece essa amostra e o filme, ele cresce de qualquer jeito, né? Então, isso vai fazer com que as moléculas elas se reposicionem melhor. Então, é mais ou menos isso. Então, aqui, elas vão... Se elas estão em grãos... É porque não tem imagem, eu posso até falar disso em outro Journal Club, que é o STM. Ele mostra imagens de como está essa superfície de verdade, como a gente consegue ver em resolução atômica. E a gente consegue ver que depois do tratamento, os grãos na superfície, os grãos de óxido de zinco, eles vão se acomodar melhor, de maneira a permitir que agora a gente consiga ver a prata um pouquinho mais. É meio que eles vão se reposicionar, né, os átomos ali, de maneira a aumentar a qualidade do filme. É mais ou menos isso. Perfeito. Não, eu compreendi bastante. Só se ninguém se incomodar, eu tenho só mais duas curiosidades. Uma, você falou que é usada a prata porque ela aumenta a intensidade dos modos de vibração, né? Sim. Mas como é que é definida a quantidade de prata que é feita, que é colocada? Desculpe perguntar se for errado, você me perdoe. É uma dopagem isso daí? A gente está meio que dopando a prata, né, com o óxido de zinco. Mas essa prata, ela é um cristal também. Foi comprado um cristal, ela tem alguns milímetros. E como nessa imagem eu botei aqui, é basicamente isso aqui. Esse cristal assim redondo, com a base na direção 001, que também é uma coisa interessante que a gente não pôde fazer, porque, se não me engano, a outra prata se perdeu lá no laboratório de luz, no LNLS, mas a gente tinha uma prata em outra direção e queria crescer esse mesmo filme para ver o que acontecia. Então, já está na literatura que substratos metálicos, quando a gente deposita óxido, eles aumentam, né, as propriedades vibracionais, esse enhancement no espectro que a gente vê. Okay. Mas é um cristal de prata mesmo, não tem uma quantidade, é um cristal. Entendi, me desculpe, porque assim, realmente é uma coisa que eu não sei, fiquei curioso. Não, e você falou que seu professor fez o crescimento sobre ouro. Qual seria a vantagem, então, de fazer sobre ouro? Então, é porque a caracterização que ele fez no trabalho dele é diferente dessa daqui. A que ele fez uma caracterização eletrônica, com STM, que é uma outra técnica que não é abordada nesse trabalho aqui, e que a gente poderia fazer a fim de ver realmente quais são as diferenças, porque a gente não sabe. O que a gente sabe é que do trabalho dele e de outros trabalhos, quando a gente usa o substrato, como eu falei, metálico, a gente tem essa transferência de carga do substrato para o filme e a gente tem a diminuição desse band gap do material. Mas a cunho de comparação, falar desse trabalho e do outro, eu não sei, porque a gente não fez esse experimento. Não, tudo bem, eu agradeço, eu fiquei satisfeito, gostei bastante, meus parabéns aí, tá? Obrigado. Acho que o João Paulo voltou, né, João? Voltei. Minha luz caiu, agora eu consegui conectar pelo celular. Então, pessoal, mais alguém tem alguma pergunta para o Roberto?
Ô, Roberto, Hum, na hora da caracterização, né, você tinha comentado alguma coisa, tipo a própria vibração, né, influenciar nas propriedades sim, das propriedades eletrônicas, é isso mesmo? sim. Porque Mas, aqui a gente está falando de espalhamento Raman, são acoplamentos que acontecem entre fótons, a gente está falando de fótons, elétrons e fônons. Então, uhum. a gente tem, qual é a palavra? Interação, não só dos elétrons com os fótons, mas a gente tem interações de fônon com fótons e também de fônons com elétrons e fótons com elétrons, etc. Ah, entendi. Então, uma coisa meio que leva a outra. Se a gente vê mudanças nas propriedades vibracionais, pode-se dizer que a gente teve mudanças nas propriedades eletrônicas. Mas, nesse trabalho, a gente não olhou essas propriedades eletrônicas, ele foi focado nas vibracionais. Isso seriam trabalhos futuros. Não, entendi. É que eu conheço pouco, né, do efeito Uhum. Raman, é mais uma curiosidade mesmo. Falei, caraca, que maneiro. Mas tá bom, valeu. Alguém tem mais alguma pergunta pro Roberto? Bem, se ninguém tem mais nenhuma pergunta, né, eu vou encerrar por aqui, né, a nossa apresentação, né, parar a gravação, primeiramente. Aqui. Agora foi, parei